Você já parou para pensar até onde uma pessoa pode ir quando tem certeza absoluta de que ninguém vai aparecer para defender quem ela está machucando? E o que acontece quando essa pessoa descobre, tarde demais, que estava completamente enganada? Olha, a história que eu vou contar hoje vai te deixar de queixo caído. É sobre um bilionário que achou que tinha todo o poder do mundo, uma esposa que ele transformou numa prisioneira da própria vida, e um momento devastador em que ele descobriu que ela tinha um aliado muito mais poderoso do que ele jamais poderia imaginar. Fica até o final porque, cara, essa reviravolta é de arrepiar. Ele estava lá, no tribunal, vestindo um terno de R$ 5.000, com aquele sorrisinho de quem já ganhou o jogo antes mesmo de começar. Jonathan Blackwood era daqueles caras que você vê na capa de revista, sabe? Dono de uma empresa bilionária de tecnologia, o tipo de homem que acha que o mundo gira ao redor dele. E para ser sincero, durante muito tempo, o mundo dele realmente girou. Ele olhava para Sophie, a esposa dele, sentada do outro lado daquela sala fria de tribunal, e via exatamente o que ele sempre viu. Uma mulher frágil, uma artista sem poder nenhum, alguém que ele tinha controlado nos mínimos detalhes por anos. Ele tinha um contrato pré-nupcial blindado, uma fortaleza jurídica que deixaria ela sem nada. Literalmente nada. Na cabeça dele, Sophie era só mais uma interesseira que tentou se dar bem e falhou miseravelmente. Mas então, as portas pesadas daquele tribunal se abriram. E tudo mudou. Porque ele não sabia de uma coisa. Uma coisa crucial. Sophie não estava sozinha. Nunca esteve. E o homem que acabava de entrar naquela sala tinha um poder que fazia o império de Jonathan parecer uma barraquinha de limonada. A gente vai voltar para esse momento. Mas primeiro, você precisa entender como tudo começou. Como uma história de amor se transformou numa prisão psicológica. Como o homem que dizia amar sua esposa se tornou o pior pesadelo dela. Os portões da mansão Shadow Creek eram de ferro forjado, cheios de detalhes elaborados, folhas e espinhos que pareciam garras arranhando o céu enevoado de Connecticut. Para Sophie Sterling, aqueles portões não eram a entrada de um lar. Eram as barras da prisão mais bonita que ela já tinha visto na vida. Quando Jonathan mostrou aquela propriedade gigantesca pela primeira vez, 200 acres de floresta perfeitamente cuidada, uma mansão de pedra que mais parecia castelo, Sophie achou que estava vendo o futuro dela. Um futuro bom. Um santuário onde ela poderia pintar em paz, longe do caos de Nova York. Onde eles construiriam uma vida juntos de verdade. Jonathan passou o braço pelos ombros dela, aquele gesto que parecia carinho mas que na verdade já era posse. Perfeito, não é, Sophie? A voz dele, aquele tom grave e aveludado que a conquistou, estava cheia de orgulho. Sem barulho de sirene, sem distrações. Só eu, você e a sua arte. No começo, foi até legal. Sophie montou um ateliê num cômodo enorme com janelas voltadas para o norte, onde a luz entrava suave o dia inteiro. A casa era grande demais, os corredores de mármore ecoavam os passos solitários dela, mas Jonathan preenchia tudo com aquela presença avassaladora. Ele era tipo uma supernova de ambição, um gênio da tecnologia que tinha construído a empresa dele, a Blackwood Dynamics, do zero. Brilhante, charmoso, adorado pela mídia financeira. Para os olhos do mundo, eles eram o casal perfeito. O bilionário que se fez sozinho e a esposa artista, etérea, delicada. Mas o verniz dourado da gaiola começou a rachar. Devagar. Tão devagar que Sophie quase não percebeu no início. Começou com as finanças. Deixa eu cuidar de tudo, amor. Jonathan falou num tom desarmante, aquele sorriso que derretia qualquer resistência. Você não precisa se preocupar com coisas chatas como contas e investimentos. Só foca no seu trabalho lindo. Ele criou uma conta conjunta para ela, uma mesada generosa que parecia mais um salário do que uma parceria. A conta bancária dela, com a herança modesta da mãe e o dinheiro que ela tinha ganhado vendendo quadros antes do casamento, foi absorvida pelo portfólio de investimentos do casal. Investimentos que ele gerenciava com mão de ferro. Quando ela pediu um extrato, ele beijou a testa dela e perguntou, "Você não confia em mim?" Claro que ela confiava. Como não confiar? Ele era o homem que tinha varrido ela do chão, que via além dos macacões sujos de tinta de uma artista lutando para sobreviver. Ele falava do talento dela com uma reverência quase religiosa. Ele tinha sido o campeão dela. Aí veio o isolamento. A melhor amiga de Sophie, Jessica Miller, uma curadora de galeria esperta e direta, começou a perceber que as ligações dela caíam cada vez mais no vazio. Ele não gosta que eu dirija sozinha para a cidade. Sophie explicava, e até para ela mesma a desculpa soava fraca. Ele se preocupa. Ele se preocupa ou ele controla. Jéssica retrucou numa das poucas vezes que conseguiu falar com ela.
Sof, são 2 horas de estrada numa rodovia grande, não é uma expedição na Amazônia. A preocupação de Jonathan era um cobertor sufocante. Ele instalou um sistema de segurança de última geração, câmeras em todos os cômodos comuns. Para sua proteção, meu amor. Ele murmurou, passando o dedo pela linha do maxilar dela. Quando eu tô viajando, preciso saber que você tá segura. Mas Sophie se sentia menos segura e mais vigiada. O olho silencioso da câmera no corredor do lado de fora do ateliê parecia um julgamento constante. Ele começou a criticar os amigos dela de forma sutil. Jéssica era cínica demais. Outra amiga era má influência. Ele moldava tudo como preocupação com a natureza sensível dela. Eles não entendem as pressões da nossa vida, Sophie. Eles não querem o seu bem. Eu quero. Devagar, o círculo social dela foi minguando, podado pela manipulação cuidadosa e metódica de Jonathan, até só sobrar ele. A arte dela, que antes ele dizia adorar, virou mais uma ferramenta de controle. Ele entrava no ateliê, os sapatos italianos silenciosos no chão coberto de lona, e ficava parado atrás dela por longos minutos perturbadores. Interessante. Ele dizia, olhando para uma tela cheia das formas abstratas vibrantes que eram a marca dela. Mas será que tem mercado? Eu conversei com um amigo colecionador, o Harrison Grant, e ele disse que o mercado para esse tipo de coisa tá em baixa. Ele começou a sugerir temas. Por que você não pinta uma paisagem dos jardins? Algo sereno, algo que a gente possa pendurar na sala de reuniões. Cada sugestão era como uma marretada esculpindo ela na imagem que ele queria, a esposa elegante e obediente com o obzinho bonitinho. O fogo no trabalho dela começou a apagar, substituído por uma paleta hesitante e sem vida que espelhava o próprio espírito dela. O ateliê, que antes era o santuário dela, começou a parecer um showroom. O ponto de virada foi no segundo aniversário de casamento deles. Jonathan tinha prometido uma noite romântica e tranquila em casa. Ele deu para ela uma caixinha de veludo pequena. Dentro não era uma joia. Era uma chave. É da adega. Ele disse, radiante. Mandei instalar uma fechadura especial. Sophie franziu a testa, confusa. Por quê? Algumas das garrafas vintage são investimentos valiosíssimos. Não quero que o pessoal tenha acesso fácil. Ele fez uma pausa, o olhar fixo e frio. E percebi que você tem tomado uma taça ou 2 de vinho enquanto pinta à tarde. Fico preocupado que isso esteja afetando a sua clareza. De agora em diante, vamos curtir uma garrafa juntos à noite. Pode ser? É só me pedir quando você quiser uma. A condescendência era de tirar o fôlego. Ele não estava protegendo um investimento. Ele estava racionando ela, tratando ela como uma criança que não podia ser confiada com as chaves da adega. O sangue sumiu do rosto dela. Não era sobre o vinho. Era sobre controle absoluto. Cada avenida de independência dela, as finanças, as amizades, a arte, e agora isso, uma liberdade pessoal simples, tinha sido sistematicamente bloqueada. Ela olhou da chave na mão dela pro rosto sorridente do marido. E pela primeira vez, ela não viu o homem charmoso com quem tinha casado. Ela viu um tratador de zoológico trancando meticulosamente o último portão de uma gaiola linda e caríssima. Naquela noite, enquanto Jonathan dormia tranquilo ao lado dela, o peito subindo e descendo num ritmo constante e alheio, Sophie ficou acordada, olhando pro escuro. O silêncio da mansão gigantesca pressionava ela, e uma determinação fria e dura começou a se cristalizar no coração dela. Ele achava que tinha quebrado ela. Ele só tinha mostrado para ela a natureza real da prisão. E todo prisioneiro sonha com a fuga. Os meses que se seguiram ao incidente da adega foram tipo uma aula magistral de guerra psicológica. Jonathan, sentindo uma mudança na obediência de Sophie, não aliviou. Ele apertou o cerco, os métodos dele ficando mais insidiosos. Ele usava uma gentileza sufocante que era mais perturbadora que hostilidade aberta. Ele enchia ela de presentes, uma pulseira de diamantes que ela nunca usou, uma edição rara de um livro de poesia que ela nunca leu, gestos que pareciam carinhosos para quem via de fora, mas que para Sophie eram pagamentos pela submissão dela. Cada presente era um lembrete da dependência dela. Mais um fio de seda na teia que ele tecia ao redor dela. O controle dele sobre a comunicação dela ficou absoluto. Ele comprou um celular novo para ela, insistindo que o antigo era um risco de segurança. Ele mesmo configurou tudo. Todos os nossos dispositivos agora estão sincronizados na rede empresarial da Blackwood Dynamics. Ele anunciou orgulhoso. Completamente seguro, completamente privado. Sophie sabia o que isso significava. Ele podia ver cada ligação, cada mensagem, cada e-mail. O mundo digital dela agora era dele. Ela testou uma vez, mandou uma mensagem para Jéssica. Pensando em você. 1 hora depois,
Jonathan comentou casualmente. Você devia chamar a Jéssica e o marido para jantar aqui algum dia, embora não sei se ele ia curtir o silêncio do campo. A mensagem era clara. Eu tô de olho. A manipulação psicológica se intensificou. Se ela questionava uma decisão financeira ou uma restrição que ele colocava, ele fingia uma preocupação profundamente ferida. Sophie, amor, você parece tão ansiosa ultimamente. Tá se sentindo bem? Você anda esquecida. Ele escondia as chaves do carro dela e depois ajudava ela a encontrar, suspirando dramaticamente. Tá vendo? Bem onde você deixou, querida. Você só precisa ir mais devagar. Ele fazia ela duvidar da própria mente, das próprias percepções. A mansão enorme, antes só isoladora, agora parecia um manicômio onde ela era a única paciente desmoronando. O acordo pré-nupcial era o as na manga dele, um instrumento de terror que ele manejava com precisão cirúrgica. Ele tinha insistido nisso antes do casamento, moldando como uma necessidade pragmática para um homem da posição dele. O advogado dele, uma piranha de terno chamado Miles Corbin, tinha redigido um documento tão desigual que era de tirar o fôlego. Abria mão do direito dela a qualquer ganho presente ou futuro dele, as propriedades, os investimentos. No caso de divórcio, ela tinha direito a um pagamento único de R$50 mil por cada ano de casamento, limitado a 5 anos. Era uma ninharia desenhada para ser insultante. Na época, cega de amor, ela tinha assinado sem pensar 2 vezes, ansiosa para provar que o amor dela não era pelo dinheiro dele. Agora a lembrança daquela assinatura era uma marca na alma dela. É só um papel, Soph. Vai ficar guardado num cofre e nunca vai ver a luz do dia. Ele tinha garantido. Mas agora ele mencionava com frequência, um lembrete casual e arrepiante da impotência dela. Ainda bem que a gente tem aquele pré-nupcial. Ele dizia com uma risadinha depois de uma notícia sobre um divórcio bagunçado de bilionário. Imagina a feiura. Isso protege nós dois. Mantém as coisas limpas. Não era sobre proteger os dois. Era sobre proteger ele dela. Era uma declaração clara e juridicamente vinculante do valor dela aos olhos dele. 50 mil por ano. A arte de Sophie virou a rebelião secreta dela. Durante o dia, quando ele podia checar pelas câmeras, ela trabalhava nas paisagens sem graça e sem alma que ele preferia. Mas à noite, ela se refugiava no ateliê, cobria a lente da câmera com um pano e trabalhava freneticamente nas peças verdadeiras. Ela derramava todo o medo, a raiva e a solidão sufocante nas telas. As cores eram cruas e violentas, as formas irregulares e quebradas. Era um diário secreto escrito em acrílico e óleo, um testemunho da fachada rachando. Ela escondia as telas terminadas numa seção isolada do sótão, atrás de uma pilha de baús velhos. A gota d'água, o ato que cortou o último fio de esperança que ela tinha pelo casamento, não foi uma explosão dramática. Foi um ato silencioso de crueldade profunda. A mãe de Sophie tinha sido uma botânica amadora, e a posse mais preciosa dela tinha sido uma coleção de orquídeas raras prensadas preservadas numa série de álbuns lindos de couro. Era a única coisa significativa que Sophie tinha dela, uma ligação tangível com o passado. Ela guardava numa prateleira no ateliê. Uma tarde, Jonathan entrou no ateliê enquanto ela trabalhava numa das paisagens aprovadas por ele. Ele estava de mau humor, tendo perdido um contrato lucrativo com o governo. Ele andava para lá e para cá, reclamando de espionagem corporativa e da incompetência dos rivais. Os olhos dele, frios e inquietos, pousaram nos álbuns. Sabe de uma coisa? Ele disse, a voz perigosamente calma. Nunca entendi esse seu apego a essas coisas mortas. Ele pegou um, folheando as páginas delicadas e quebradiças com o polegar descuidado. Jonathan, por favor, cuidado. Sophie disse, a voz tensa. Cuidado? Ele zombou, um lampejo de algo feio nos olhos. Ele levantou uma página com uma orquídea fantasma, as pétalas finas como papel preservadas por mais de 40 anos. É só uma flor morta, Sophie. É lixo sentimental. A gente tá construindo um futuro, não vivendo no museu do seu passado. Antes que ela pudesse reagir, ele caminhou até a grande lareira de pedra, que estava apagada. Com o movimento do pulso, ele jogou o álbum na lareira empoeirada. Depois pegou outro. E outro. Jonathan, não. Ela gritou, correndo em direção a ele. Para. Eram da minha mãe. Ele a segurou com o braço, a força dele sem esforço e aterrorizante. Ele não estava mais enfurecido. Ele estava estranhamente calmo, o rosto uma máscara de determinação fria. Ele a observou, os olhos perfurando os dela enquanto jogava metodicamente cada álbum na lareira. Ele não acendeu fogo. Não precisava. O ato de profanação já era suficiente.
Ele soltou ela, e ela tropeçou até a lareira, caindo de joelhos. Ela enfiou as mãos dentro, tremendo, e puxou uma página rasgada, um fragmento de um sapatinho de Vênus roxo, o favorito da mãe dela. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, silenciosas e quentes. Jonathan ficou de pé acima dela, ajustando os punhos. Pronto. Ele disse, a voz vazia de qualquer emoção. Agora o cômodo finalmente tem linhas limpas. Menos bagunça. Ele se virou e saiu, deixando ela ajoelhada no meio dos destroços das memórias mais preciosas dela. Naquele momento, a dor dela foi consumida por uma raiva branca e dura como diamante. Ele não tinha só destruído flores. Ele tinha tentado destruir o último pedaço da mulher que ela era antes de se tornar posse dele. Ele queria apagar a história dela para fazer dela uma tela em branco onde ele podia pintar a esposa perfeita. Ela ficou ajoelhada ali por muito tempo, a pétala rasgada apertada no punho. A luta não era mais sobre fugir. Era sobre justiça. Ele achava que tinha todo o poder, todo o dinheiro e um documento jurídico blindado. Ele acreditava que era intocável. Mas ele tinha cometido um erro crítico e arrogante. Ele tinha empurrado a esposa quieta e frágil dele tão longe que ela não tinha mais nada a perder. E uma pessoa sem nada a perder é o oponente mais perigoso de todos. Os dias depois da destruição dos álbuns da mãe dela foram um borrão de entorpecimento calculado. Sophie se movia pelos corredores opulentos da Shadow Creek como um fantasma, o rosto uma máscara serena que não traía nada do planejamento furioso acontecendo por trás dos olhos dela. Jonathan, interpretando mal o silêncio dela como submissão quebrada, ficou insuportavelmente presunçoso. Ele via a complacência quieta dela como uma vitória, prova de que a lição cruel tinha sido eficaz. Ele não fazia ideia de que estava dormindo ao lado de uma mulher que estava metodicamente planejando a queda dele. Sophie sabia que precisava de duas coisas, provas e uma rota de fuga. Jonathan tinha construído a fortaleza ao redor dela, mas até a fortaleza mais segura tem rachaduras. O primeiro movimento dela foi fingir incompetência tecnológica. Jonathan, querido, ela disse numa manhã no café, a voz cuidadosamente calibrada para soar perdida e meio patética. Esse celular novo é tão complicado. Eu estava tentando fazer backup das minhas fotos na nuvem como você disse, mas acho que fiz uma bagunça. Jonathan exalava condescendência. Claro que é, meu amor. É um sistema de nível profissional. Não se preocupe com isso. Vou mandar meu cara de ti, um rapaz chamado Ben Carter, vir aqui te dar um tutorial. Ben Carter era um técnico jovem e nervoso que idolatrava Jonathan. Mas ele também era um nerd de tecnologia que valorizava processo mais que personalidade. Quando ele chegou, ela fez o papel da dona de casa sem noção perfeitamente, fazendo perguntas básicas sobre armazenamento de fotos e e-mail. Aí, com um sorriso hesitante, ela fez o movimento. Meu marido é tão preocupado com segurança. Ela disse, gesticulando vagamente para as câmeras. Ele diz que tudo está sincronizado. Isso significa que se eu, digamos, apagar um e-mail raivoso que mandei para ele no momento de raiva, ele ainda podia ver? Ela riu, um som leve e autodepreciativo. O orgulho profissional de Ben superou a lealdade. Bom, senhora. Tecnicamente, num servidor empresarial com privilégios de administrador, dados apagados geralmente podem ser recuperados de backups do lado do servidor por um certo período. E o software de monitoramento registra todo o tráfego. Apagar do seu dispositivo não necessariamente apaga do registro. Meu Deus! Sophie disse, arregalando os olhos. Que completo! Ela tinha confirmação. Nada era privado. O próximo passo era adquirir uma arma. Não física, mas algo muito mais potente, um gravador. Ela sabia que Jonathan frequentemente fazia monólogos para ela, se gabando das conquistas de negócios, das táticas implacáveis e do desdém pelos concorrentes. Ele era um homem arrogante, e homens arrogantes amam o som da própria voz. Sob o pretexto de pedir material de arte novo online, uma compra que Jonathan aprovava, ela achou um gravador digital não maior que um batom. Era caro, mas tinha bateria de longa duração e era ativado por voz. Ela pagou usando um cartão pré-pago que tinha conseguido adquirir com dinheiro que ela pacientemente economizou ao longo de meses da mesada da casa, guardando R$20 aqui, 50 ali numa caixa de tinta velha. Ela mandou entregar numa caixa postal particular numa cidade próxima que tinha montado numa das raras viagens supervisionadas à vila local. O gravador virou o companheiro constante dela, escondido num bolso ou no sutiã. Ela ligava sempre que Jonathan estava por perto. As gravações que ela capturou eram condenatórias. Tinha Jonathan rindo sobre o negócio. Eu disse pro conselho que a gente estava batendo nossas metas ESG. Eles compraram direitinho. ESG é só um jogo de marketing para idiotas e fundos de pensão.
A gente moveu o descarte de subprodutos tóxicos pro exterior, para uma planta na Malásia. Custa uma fração, e as regulações ambientais de lá são uma piada. Quando alguém descobrir, o prazo de prescrição já vai ter passado. Tinha Jonathan falando sobre uma empresa rival. As ações deles vão despencar no próximo trimestre. Tem um cara por dentro. Paguei o suficiente para ele botar os filhos dele na faculdade. Um pouquinho de insider trading nunca machucou ninguém esperto o bastante para não ser pego. E tinha Jonathan falando sobre ela. Ela finalmente aprendeu o lugar dela. Um pouco de disciplina foi tudo que precisou. Você tem que domar elas como um cavalo puro sangue. Quando ela entende quem provê para ela, quem protege ela, a luta simplesmente sai delas. O pré-nupcial garante que ela nunca vai ser mais que um incômodo. Cada gravação era um prego no caixão dele. Ela transferia os arquivos de áudio à noite usando um pendrive blindado para mover para um HD pequeno e criptografado que mantinha escondido dentro de um livro de história da arte Yoko. Juntar as provas era uma coisa. Sair era outra. Ela não podia simplesmente sair pela porta. Ele tinha ela vigiada. A equipe reportava para ele. Os portões eram controlados remotamente. Ela precisava de um aliado. Jéssica era o primeiro pensamento, mas ela sabia que Jonathan monitorava a amiga. Entrar em contato seria uma bandeira vermelha imediata. Só tinha uma outra opção. Uma opção de último recurso aterrorizante que ela evitou por mais de 5 anos. Uma pessoa cujo poder e influência deixavam os de Jonathan minúsculos, mas cuja ajuda viria com um preço pessoal íngreme. O pai dela. Arthur Kensington não era apenas rico. Ele era uma dinastia. O nome da família estava gravado em prédios de universidades, alas de museus e na própria bolsa de valores. Ele era um titã da indústria antiga. Transporte marítimo, mineração, imóveis. Um homem que operava num mundo de apertos de mão silenciosos e séculos de poder acumulado que faziam o império de tecnologia de Jonathan parecer uma startup chamativa. Sophie tinha se afastado dele quando escolheu casar com Jonathan. Arthur tinha visto através do verniz polido de Jonathan desde o primeiro e único encontro. Ele é um pavão, Sophie. Arthur tinha dito, a voz um trovão baixo na vasta biblioteca da Park Avenue dele. Ele tá apaixonado pela ideia dele mesmo. Homens assim não constroem parcerias. Eles adquirem ativos. E ele vê você como a aquisição mais bonita dele. Sophie, ferozmente independente e profundamente apaixonada, tinha acusado ele de ser snob, de olhar de cima pro dinheiro novo de Jonathan. A briga tinha sido brutal. Eles não falavam desde uma semana antes do casamento dela. Agora ela tinha que engolir o orgulho. Tinha que admitir que ele estava certo. A chance dela veio quando Jonathan anunciou que ia viajar para Singapura por 4 dias. No momento em que o carro dele passou pelos portões, o plano dela entrou em ação. Ela sabia que a equipe doméstica tinha um rodízio num cronograma estrito. A faxineira da tarde de terça, uma mulher chamada Maria, era idosa e meio surda. Sophie esperou até Maria estar passando o aspirador na ala oeste. Ela pegou o celular descartável que tinha comprado com o dinheiro economizado e escondido no sótão, caminhou até o canto mais distante dos jardins extensos perto de uma cachoeira pequena que mascararia a voz dela, e discou o número privado do chefe de gabinete do pai, um número que ela tinha memorizado anos atrás e nunca pensou que usaria. O coração dela martelava contra as costelas. Ela estava apavorada de que ele desligasse, que a raiva dele superasse o amor. Uma voz nítida e profissional atendeu. Escritório do Sr. Kensington. Aqui é Sophie Sterling. Ela disse, a própria voz soando fina e desconhecida. Preciso falar com meu pai. É uma emergência. Houve uma pausa. Ela podia ouvir o som abafado do assessor falando com alguém. Pareceu uma eternidade. Aí uma voz que ela não ouvia há 5 anos veio na linha. Era mais profunda, mais áspera do que ela lembrava, mas instantaneamente reconhecível. Sophie. A voz de Arthur Kensington era pesada com uma mistura de choque e algo mais que ela não conseguia identificar. Lágrimas que ela não tinha se permitido derramar por meses de repente queimaram no fundo dos olhos. Pai. Ela sussurrou, a palavra única rachando com o peso de anos de dor e arrependimento. Eu estava errada. Você estava certo sobre ele. Você estava certo sobre tudo. E eu preciso da sua ajuda. Não teve nenhum eu avisei. Nenhuma hesitação. Só o poder silencioso e imenso que ela tinha esquecido que ele possuía. Onde você está? Ele perguntou, a voz agora afiada, focada e mortalmente séria. Me conta tudo. Não deixa de fora um único detalhe. Enquanto a água caía em cascata sobre as pedras ao lado dela, Sophie começou a falar. E com cada palavra, ela sentia as barras da gaiola dourada começarem a tremer. Uma tempestade estava vindo para Jonathan Blackwood.
E ele nem ia ver as nuvens se acumulando. Arthur Kensington sentou no escritório da cobertura dele com vista para o Central Park, o horizonte uma moldura familiar do legado da família. Ele segurava o telefone tão apertado que os nós dos dedos estavam brancos, ouvindo a voz da filha. Fina, tensa, mas com uma corrente subterrânea de aço que ele não ouvia desde que ela era adolescente, argumentando pelo direito de ir para a escola de arte em vez de Wharton. Ele ouviu sem interrupção enquanto ela recontava 5 anos de humilhações sutis, de isolamento, de abuso psicológico culminando na profanação da memória da mãe. Com cada detalhe, a calma glacial que ele apresentava para o mundo derreteu, substituída por uma fúria fria e primordial. Isso não era só um ataque à filha dele. Era um ataque à linhagem dele, uma afronta ao nome Kensington por um novo rico metido que não conheceria poder de verdade nem se mordesse ele. Ele tinha avisado ela. Ele tinha visto o predador nos olhos de Jonathan Blackwood. A avareza que não era só por dinheiro, mas por status, por validação. Blackwood não tinha só casado com Sophie. Ele tinha buscado possuir um pedaço de um mundo ao qual ele nunca poderia realmente pertencer. Quando ela terminou de falar, contando sobre as gravações e o HD criptografado, o silêncio se estendeu pela linha. Pai, você tá aí? A voz de Sophie estava carregada de ansiedade. Arthur fechou os olhos, se compondo. Quando ele falou, a voz era aquela que ele usava em salas de reuniões quando estava prestes a orquestrar uma aquisição corporativa. Vazia de emoção, precisa e absoluta. Tô aqui, Sophie. Você se saiu bem. Incrivelmente bem. Você foi cheia de recursos e corajosa. Agora você vai fazer exatamente o que eu mandar. Não, sob nenhuma circunstância, deixe ele saber que você falou comigo. Continue representando o seu papel. A sua obediência agora é a sua arma mais importante. Entendeu? Sim. Ela sussurrou. Ótimo. A ajuda tá a caminho. Você não vai ficar naquela casa por muito mais tempo. Ele desligou o telefone e por um longo momento simplesmente encarou a cidade. Aí ele apertou um botão no interfone. Genevieve, por favor entre. Genevieve Croft era a chefe do departamento jurídico da Kensington Global, mas esse título era uma formalidade pública. Na realidade, ela era conselheira particular de Arthur, a solucionadora de problemas dele, uma mulher cuja mente jurídica era tão lendária quanto temida. Ela entrou no escritório, um retrato de competência silenciosa num terno cinza sob medida. Arthur não perdeu tempo com formalidades. Ele relatou a substância da ligação de Sophie, a voz apertada com raiva controlada. Genevieve ouviu, a expressão imutável, absorvendo cada detalhe como um supercomputador. Quando ele terminou, ela não ofereceu simpatia. Ela ofereceu um plano. O pré-nupcial é problemático, mas não insuperável. O comportamento dele constitui estresse emocional extremo e coerção. A gente pode argumentar que foi assinado sob pretensões fraudulentas. Ele nunca pretendeu uma parceria verdadeira. As gravações são a chave. Se o que ela tem é tão incriminador quanto você diz, a gente pode contornar os tribunais de divórcio e ir direto pela jugular corporativa dele. Eu não quero só ele divorciado dela, Genevieve. Arthur disse, a voz caindo para um rosnado baixo. Eu quero ele desmantelado. Quero a empresa dele em ruínas, o nome dele sinônimo de fraude, e a foto dele na primeira página do Wall Street Journal por todos os motivos errados. Quero que ele entenda o que significa ameaçar minha família. Genevieve deu um sorriso leve e sombrio. Considere feito. Vou precisar de uma equipe. Contadores forenses, investigadores particulares, uma firma de relações públicas de crise em Stanby. Pegue os melhores. Arthur ordenou. Quero a equipe de William Sterling da Sterling Nash Investigations. Diz pra ele que é um assunto pessoal pra mim. E quero os contadores da unidade forense da Deloitte, aqueles que lidaram com o caso de peculato da Petro. Não economize. Em 1 hora, uma sala de guerra estava sendo montada no andar seguro da sede da Kensington Global. Era uma operação silenciosa e letal. William Sterling, um ex-agente do Mi-6 cuja firma era lendária no meio corporativo, imediatamente despachou 2 dos melhores operativos dele. A missão não era extrair Sophie ainda. Isso mostraria as cartas. A missão era vigilância. Eles se instalaram nas matas ao redor da Shadow Creek Manor, as câmeras térmicas de longo alcance e amplificadores de áudio mapeando a segurança da propriedade, os movimentos da equipe e as rotinas de Jonathan Blackwood. Os contadores forenses receberam uma diretriz única. Encontre cada centavo que Jonathan Blackwood já escondeu, cada atalho que ele tomou, cada regra que ele dobrou. Trabalhando com as informações preliminares das gravações de Sophie, eles começaram a construir um esqueleto digital da Blackwood Dynamics, procurando os pontos de pressão. Genevieve Croft,
Enquanto isso, começou a montar o processo jurídico. Ela protocolou uma moção selada no Tribunal de Família de Nova York citando abuso conjugal e pedindo uma ordem de proteção emergencial a ser entregue no momento de escolha dela. Ela preparou intimações para cada membro do conselho de Jonathan, as assistentes pessoais e os associados conhecidos. O papel de Arthur era diferente. Ele trabalhou os telefones, recorrendo a décadas de favores e alianças. Ele teve um almoço discreto com Harrison Grant, o colecionador de arte que Jonathan tinha mencionado. Grant, um velho amigo da família, ficou chocado com a história e feliz concordou em testemunhar sobre as tentativas manipuladoras de Jonathan de controlar a carreira artística de Sophie. Ele fez uma ligação para um editor sênior da Forbes, um homem que ele conhecia há 30 anos. Posso ter uma matéria para você nas próximas semanas. Ele disse. Sobre a diferença entre construir um negócio e construir um castelo de cartas. Enquanto Jonathan estava em Singapura se banhando no brilho do próprio sucesso, um exército silencioso estava se movendo contra ele, financiado por bolsos mais profundos do que ele podia imaginar. O afastamento de Arthur de Sophie tinha sido o maior escudo de Jonathan. Ele tinha acreditado que a esposa era completamente sozinha, uma donzela sem cavaleiro. Ele não podia ter compreendido que o parceiro silencioso dela era um rei. E que ele tinha acabado de declarar guerra ao reino inteiro. 4 dias depois, o jato particular de Jonathan pousou no aeroporto de Teterboro. Ele estava bronzeado, triunfante e ansioso para chegar em casa para a esposa que ele acreditava ter domado tão perfeitamente. Enquanto o carro dele corria em direção aos portões de ferro da Shadow Creek Manor, ele estava completamente alheio à teia intrincada que tinha sido tecida ao redor dele. Ele achava que estava voltando para o castelo. Na realidade, ele estava andando para dentro de uma armadilha meticulosamente preparada. O primeiro movimento seria de Sophie. O checkmate seria de Arthur. O dia que Sophie deixou a Shadow Creek Manor foi uma obra-prima de logística discreta. Enquanto Jonathan estava no escritório em Midtown, um sedã preto comum, indistinguível das dezenas de serviços de carro que frequentavam o enclave rico, parou na entrada de serviço. Uma das operativas de William Sterling, uma mulher com o ar despretensioso de uma personal shopper, encontrou Sophie na porta. Seguindo um plano preciso e pré-arranjado, Sophie tinha empacotado uma única mala contendo os documentos pessoais, o HD criptografado e uma muda de roupa. Ela saiu da casa, entrou no carro e não olhou para trás. 1 hora depois, um oficial de justiça entrou no lobby reluzente da Blackwood Dynamics e entregou a um Jonathan Blackwood atônito os papéis do divórcio e uma ordem de restrição temporária. A audiência preliminar foi marcada para dali 2 semanas. Nesse tempo, a raiva de Jonathan esfriou numa certeza arrogante. Ele via o caso inteiro como uma manobra desesperada e patética de uma esposa desprezada. Ele contratou Miles Corbin, o mesmo advogado que tinha redigido o pré-nupcial, um homem conhecido pelas táticas de terra arrasada em divórcios de alto perfil. Ela não tem nada. Jonathan garantiu a Corbin no escritório dele, que tinha vista para a cidade como a sacada de um rei. A gente tem o pré-nupcial. Ela é emocionalmente instável. Vamos pintá-la como uma interesseira que não aguentou a pressão. Vamos contraprocessar por difamação. Vamos enterrar ela. Corbin sorriu, um predador sentindo sangue. Deixa comigo. Quando a gente terminar, ela não vai ter dinheiro nem para passagem de metrô. O dia da audiência, o tribunal era um ambiente estéril e silencioso. Jonathan chegou flanqueado por Corbin e 2 associados juniores, impecável em ternos azul marinho. Ele projetava uma aura de poder magnânimo e injustiçado. Ele viu Sophie sentada na mesa da parte autora sozinha. Ela parecia pequena e pálida, vestida num vestido cinza simples. Ele deu para ela um olhar que misturava pena e desprezo. Uma mensagem silenciosa. Você não faz ideia do que fez. Ele se acomodou na cadeira, um sorrisinho brincando nos lábios. A juíza, uma mulher de rosto severo chamada juíza Marianne Wallace, entrou e os procedimentos começaram. Miles Corbin era tudo que Jonathan tinha pagado, suave, agressivo e completamente desdenhoso das alegações de Sophie. Ele abriu apresentando o acordo pré-nupcial como prova meritíssima. Corbin começou, a voz ressoando com gravidade teatral. Este é lamentavelmente um caso simples. Um caso de um casamento que infelizmente falhou. Porém, meu cliente, o Sr. Blackwood, um líder empresarial respeitado, teve a previsão de proteger os ativos dele com este documento juridicamente vinculante assinado pela senhorita Sterling quando ela estava em pleno juízo e com seu próprio advogado presente. Ele continuou pintando um quadro de Sophie como uma mulher volátil e ingrata que, depois de curtir uma vida de luxo inimaginável, tinha decidido extorquir o marido trabalhador.
As alegações de sofrimento emocional da senhorita Sterling são uma tentativa vaga e desesperada de contornar um contrato que ela assinou voluntariamente. Não há evidência, nenhuma prova, só as acusações amargas de uma mulher que quer mais do que ela merece. Sophie ficou perfeitamente imóvel, as mãos entrelaçadas no colo. Ela não olhou para Jonathan. Ela focou num ponto na parede logo além da juíza. A calma dela parecia deixar Jonathan ainda mais furioso do que lágrimas deixariam. Ele sussurrou algo para Corbin, que acenou sombriamente. Acreditamos que a senhorita Sterling não está bem. Meritíssima. Corbin continuou, baixando a voz para um tom de falsa preocupação. O Sr. Blackwood vai testemunhar sobre a paranoia crescente dela, o esquecimento. É com o coração pesado que ele sugere que uma avaliação psicológica pode estar em ordem. Era uma tática clássica e brutal, declarar a vítima louca. Jonathan se recostou levemente, o sorrisinho voltando. Ele tinha ela. Ela estava sozinha, sem munição e estava sendo pintada como mentalmente instável. Era perfeito. A juíza Wallace olhou para a mesa vazia de Sophie. Senhorita Sterling, a senhora tem representação legal? Os registros do tribunal indicam que está se representando. Sophie respirou fundo para se acalmar. Minha representação acabou de se atrasar, meritíssima. Eles devem chegar a qualquer momento. Corbin zombou baixinho. Na hora certa, as portas pesadas do tribunal no fundo da sala se abriram. Não foi um advogado que entrou. Foram 3. Liderando eles estava uma mulher que comandava a atenção da sala com a mera presença. Era Genevieve Croft. Flanqueando ela estavam 2 associados carregados de maletas de couro grossas. Mas não foi Genevieve que fez o sangue de Jonathan Blackwood gelar. Foi o homem que seguiu eles. Arthur Kensington entrou no tribunal como se fosse dono dele. Ele estava vestido num terno carvão simples mas impecavelmente cortado, o cabelo prateado impecável. Ele se movia com a confiança tranquila e inabalável de um homem que nunca na vida tinha estado numa posição que ele não controlava. Ele não olhou para Jonathan. Os olhos dele, um azul gelado penetrante, encontraram os de Sophie. Ele deu para ela um aceno quase imperceptível. Uma mensagem silenciosa de apoio absoluto. Uma onda de choque passou pelo tribunal. Jonathan encarou, a boca levemente aberta. A mente dele correu, incapaz de processar o que estava vendo. O pai de Sophie, a relíquia de dinheiro velho afastada de quem ela nunca falava, estava ali. Com Genevieve Croft, uma advogada tão poderosa. Ela não representava clientes. Ela representava impérios. Miles Corbin, pela primeira vez na carreira profissional, ficou sem palavras. Ele reconheceu Arthur Kensington instantaneamente. Todo mundo no mundo deles conhecia. Ele sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. O caso de divórcio simples e feio que ele estava salivando tinha acabado de se transformar em algo monstruoso. A audiência preliminar foi apenas o primeiro tiro. Com os recursos de Arthur Kensington agora totalmente mobilizados, a batalha mudou do tribunal de família para uma guerra de múltiplas frentes desenhada para obliterar completamente Jonathan Blackwood. A estratégia jurídica de Genevieve Croft não era defensiva. Era uma blitzkrieg. A primeira moção dela no tribunal foi para derrubar o acordo pré-nupcial. Miles Corbin, tendo recuperado um pouco da compostura, argumentou veementemente que era blindado. Meritíssima, o documento é claro. Corbin insistiu, segurando ele como se fosse escritura sagrada. A senhorita Sterling assinou. Os termos são explícitos. De fato, são. Genevieve rebateu, o tom perigosamente ameno. Ela caminhou até o escrivão e submeteu um documento. Este é um depoimento juramentado do Dr. Alistair Finn, um psicólogo forense. Ele vai testemunhar que o padrão de isolamento, controle financeiro e manipulação psicológica perpetrado pelo Sr. Blackwood constitui controle coercitivo, uma forma de violência doméstica. Um contrato assinado sob tal coação, onde uma parte sistematicamente despojou a outra da independência e agência, não pode ser considerado um contrato firmado livremente. Ela não tinha terminado. Além disso, ela continuou, a voz cortando a sala. Temos evidência de que o Sr. Blackwood entrou neste casamento fraudulentamente, nunca pretendendo uma parceria verdadeira, mas sim a aquisição de uma cônjuge como um símbolo de status a ser controlado e gerenciado. Ela acenou para um associado que entregou um pendrive ao escrivão. Meritíssima, gostaríamos de reproduzir uma gravação de áudio curta. Corbin pulou de pé. Objeção. Não temos ideia de onde essa gravação veio. Pode ser adulterada. Foi autenticada por um laboratório forense independente. Meritíssima. Genevieve disse calmamente. O dispositivo original está em nossa posse. A juíza Wallace, intrigada, indeferiu a objeção.
Um alto-falante crepitou e a voz de Jonathan, arrogante, presunçosa e inconfundível, encheu o tribunal silencioso. Você tem que domar elas como um cavalo puro sangue. Quando ela entende quem provê para ela, quem protege ela, a luta simplesmente sai delas. O pré-nupcial garante que ela nunca vai ser mais que um incômodo. Jonathan ficou de uma tonalidade espectral de branco. O sangue sumiu do rosto dele enquanto ele encarava Sophie, que encontrou o olhar dele sem vacilar. Ele tinha tido tanta certeza da própria esperteza, tão certo da impotência dela que ele nunca considerou que ela podia ser uma ameaça. Mas Genevieve estava só começando. O divórcio era só uma peça do quebra-cabeça. Enquanto os procedimentos do Tribunal de Família avançavam, as outras equipes de Arthur desencadearam as descobertas. Os contadores forenses da Deloitte tinham descoberto uma rede complexa de empresas offshore de fachada nas Ilhas Cayman e no Panamá. Jonathan tinha usado elas por anos para sistematicamente desviar lucros da Blackwood Dynamics, escondendo milhões do fisco, mais importante, dos próprios acionistas. Ele estava inflando massivamente os ganhos reportados da empresa para impulsionar o preço das ações, depois liquidando as próprias opções no pico. Era um esquema clássico de inflacionar e abandonar em camadas sob um verniz de legitimidade de gênio da tecnologia. Essa informação não foi levada às autoridades. Ainda não. Primeiro, foi discretamente vazada para o editor da Forbes que Arthur tinha contatado. O resultado foi uma matéria de capa devastadora intitulada Blackwood Dynamics, o castelo de cartas de bilhões de dólares. O artigo detalhava as contas offshore, as manipulações de ganhos e apresentava citações anônimas de ex-funcionários apavorados que tinham sido demitidos por questionar as práticas contábeis de Jonathan. Também incluía uma entrevista com o renomado colecionador de arte Harrison Grant, que falou das tentativas perturbadoras e manipuladoras de Jonathan de controlar a expressão artística da esposa para ganho comercial. As consequências foram imediatas e catastróficas. Quando o mercado abriu no dia seguinte, as ações da Blackwood Dynamics despencaram 60%. O conselho de diretores, que antes reverenciava Jonathan, convocou uma reunião emergencial. Eles estavam enfrentando processos de acionistas e uma investigação completa da SEC, que foi anunciada antes do meio-dia. Jonathan foi suspenso como CEO pendente o resultado da investigação. Ele foi impedido de entrar no prédio que tinha construído. Simultaneamente, os investigadores de William Sterling entregaram o próprio relatório. Eles tinham descoberto uma sequência de casos que Jonathan tinha conduzido, não com supermodelos ou atrizes, mas com funcionárias júnior da empresa dele. Um claro abuso de poder. Eles acharam duas mulheres que, depois de serem descartadas por Jonathan, tinham sido forçadas a assinar acordos de confidencialidade blindados em troca de uma indenização michuruca. Com o apoio jurídico da firma de Genevieve Croft, ambas as mulheres encontraram coragem para quebrar o silêncio. As histórias foram vazadas para um site popular de notícias, pintando um quadro de Jonathan não só como uma fraude financeira, mas como um chefe predador. A narrativa pública, que Jonathan tinha tão cuidadosamente construído, despedaçou em questão de dias. Ele não era mais o visionário brilhante que se fez sozinho. Ele era um trapaceiro, um mentiroso e um abusador. O rosto dele estava estampado em todo lugar, o sorrisinho presunçoso agora parecendo a expressão de um sociopata encurralado. Os amigos que antes clamavam por convites para os eventos dele agora atravessavam a rua para evitá-lo. As linhas de crédito foram congeladas. Os ativos estavam sob escrutínio intenso. De volta ao tribunal, Miles Corbin estava freneticamente tentando controlar os danos, mas era como tentar consertar uma represa com chiclete. Cada moção que ele protocolava era contra-atacada por uma montanha de evidências da equipe de Genevieve. Eles produziram as gravações de Jonathan se gabando sobre insider trading e despejo ilegal de lixo tóxico. O caso tinha espiral muito além de um simples divórcio. Jonathan agora estava enfrentando acusações criminais potenciais em múltiplas frentes. O golpe esmagador final veio durante um depoimento. Genevieve apresentou Jonathan com extratos financeiros detalhados das contas offshore dele. Sr. Blackwood. Ela perguntou, a voz como gelo. Pode explicar essas transferências totalizando mais de 40 milhões de dólares para uma entidade chamada Projeto Nigringali? Jonathan se recusou a responder, mas Genevieve já sabia. Projeto Nigringali era seu empreendimento secreto para desenvolver spyware para vender para regimes autoritários, não era? Software que podia ser usado para rastrear dissidentes e jornalistas? Você estava usando dinheiro de acionistas da Blackwood Dynamics para financiar, não estava. Corbin imediatamente encerrou o depoimento, mas era tarde demais. A informação foi vazada no dia seguinte. Jonathan Blackwood, o menino de ouro da tecnologia americana, não era só uma fraude e um abusador.
Ele era um homem disposto a vender ferramentas de opressão por lucro. Foi o fim. Não tinha volta. O império dele tinha desmoronado. A reputação estava em cinzas. A liberdade estava em risco. E tudo tinha acontecido porque ele tinha olhado para a esposa, uma artista quieta e gentil, e decidido que ela era uma posse que ele podia controlar e descartar. Ele achou que a gaiola era inescapável. Ele nunca percebeu que ela estava segurando a chave o tempo todo, só esperando o momento certo para soltar um dragão. O fim para Jonathan Blackwood não foi uma condenação dramática no tribunal, mas uma rendição silenciosa e humilhante. Diante de evidência irrefutável de fraude financeira, violações da SEC e acusações federais potenciais pelo desenvolvimento dos Pivari, a posição jurídica dele era insustentável. Miles Corbin, vendo a escrita na parede e querendo se distanciar de um cliente que era radioativo, aconselhou fortemente ele a fazer um acordo. A conferência de acordo aconteceu não num tribunal, mas no escritório de advocacia moderno e austero de Genevieve Croft no último andar. Jonathan parecia uma versão oca do que foi. O terno caro pendia no corpo mais magro, e o sorriso arrogante tinha ido embora, substituído por uma carranca assombrada permanente. Ele sentou do outro lado da mesa de mogno maciça de Sophie, que estava flanqueada por Genevieve e Arthur. Não houve negociação. Genevieve expôs os termos. Não negociáveis. O acordo pré-nupcial era nulo. Sophie receberia um acordo de 200 milhões de dólares, uma cifra calculada não em ativos maritais, mas como um reconhecimento silencioso dos danos corporativos e pessoais que ele tinha infligido. Ela também reteria a propriedade exclusiva da Shadow Creek Manor, uma peça de justiça poética que Arthur tinha insistido. Em troca, as mais condenatórias das gravações de áudio, aquelas pertinentes às atividades criminais dele, permaneceriam seladas, desde que ele aceitasse os termos sem contestação. Era efetivamente uma escolha entre ruína financeira e prisão federal. Jonathan, quebrado e derrotado, assinou os papéis sem uma palavra. Enquanto ele empurrava o documento pela mesa, os olhos dele encontraram os de Sophie. Ele parecia estar procurando algo. Triunfo, ódio, pena. Mas a expressão dela era serena, quase distante. Ele não era mais um monstro para ela. Ele era só um homem triste e vazio cuja própria arrogância tinha consumido ele. As semanas que se seguiram viram o desmantelamento final da vida dele. Ele foi oficialmente demitido como CEO da Blackwood Dynamics, que estava passando por uma reestruturação dolorosa para evitar falência completa. Ele foi forçado a vender a cobertura em Nova York e o jato particular para cobrir as taxas legais crescentes. O homem que antes aparecia em capas de revista agora era um pária, um conto de advertência sussurrado em festas. Sophie nunca mais botou os pés na Shadow Creek Manor. Pelo conselho de Arthur, ela colocou a propriedade à venda imediatamente, querendo cortar o último laço físico com a vida anterior. Ela usou uma porção do acordo para estabelecer uma fundação no nome da mãe, dedicada a apoiar artistas mulheres e financiar esforços de conservação botânica. Era uma forma de reconstruir o legado que Jonathan tinha tentado destruir. O relacionamento dela com o pai foi lenta e cuidadosamente reconstruído também. A raiva e os mal-entendidos do passado foram substituídos por um respeito mútuo renovado. Arthur, que antes tinha descartado a arte dela como um hobby frívolo, agora via como a fonte da força e resiliência dela. Eu estava errado, Sophie. Ele admitiu numa noite enquanto estavam num loft industrial espaçoso que ela tinha comprado em Tribeca. Eu achava que força era algo que você construía numa sala de reuniões. Não percebi que podia ser forjada num ateliê. O loft era o novo começo dela. Metade era o espaço de moradia, cheio de luz e mobília moderna confortável. A outra metade era o ateliê, maior e melhor equipado do que o da Shadow Creek jamais foi. E aqui a arte dela floresceu. As telas escuras e raivosas que ela tinha pintado em segredo deram lugar a trabalhos que eram ousados, vibrantes e radiantemente vivos. Era a arte de uma mulher que tinha andado pelo fogo e emergido não queimada, mas temperada. Um ano depois do divórcio, Jessica Miller curou a primeira exposição solo de Sophie numa galeria prestigiosa em Soho. A mostra, intitulada A Gaiola Dourada, foi uma sensação crítica e comercial. A peça central era uma pintura abstrata massiva, caótica e de tirar o fôlego. As cores giravam com raiva e tristeza, mas no coração tinha um único traço desafiante de dourado brilhante. Na noite de abertura, a galeria estava lotada. Sophie, vestida num vestido preto simples e elegante, ficou no meio da multidão, não mais uma nota de rodapé de um homem poderoso, mas o centro do próprio universo. Ela viu o pai do outro lado da sala conversando com o curador do Met, um sorriso orgulhoso e satisfeito no rosto. Uma jovem repórter se aproximou dela. Senhorita Sterling. Ela disse.
Sua história é incrível. Depois de tudo que passou, como é estar aqui esta noite, tão bem-sucedida nos próprios termos? Sophie olhou para a arte dela, para os rostos das pessoas admirando, e depois para o próprio reflexo na janela da galeria. Ela viu não uma vítima, mas uma sobrevivente. Ela viu uma mulher que tinha encontrado a própria voz, o próprio poder. É uma sensação. Sophie disse, um sorriso genuíno iluminando o rosto. De finalmente conseguir respirar. E essa é a história de Sophie Sterling. É um lembrete poderoso de que força nem sempre é barulhenta. Às vezes é a resiliência silenciosa de uma pessoa que se recusa a ser quebrada. Jonathan Blackwood cometeu o erro fatal de subestimar a esposa, acreditando que o dinheiro e poder dele o tornavam invencível. Ele nunca imaginou que uma rede secreta de amor e lealdade estava esperando nas coxias, pronta para desencadear uma tempestade de justiça que ele nunca poderia ter enfrentado. Essa história mostra que não importa o quão escuras as coisas ficam, coragem, recursos e os aliados certos podem despedaçar até as gaiolas mais douradas. Olha, se a história de Sophie, de resiliência e triunfo final, te tocou de alguma forma, faz o seguinte. Deixa aquele like maroto aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente que talvez precise ouvir isso. Compartilha com alguém que você acha que vai se inspirar com essa história. E se inscreve no canal porque aqui tem muito mais drama da vida real, histórias de justiça e empoderamento que vão te deixar grudado na tela. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização porque, velho, as histórias que vêm por aí são de arrepiar. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. O fim para Jonathan Blackwood não foi uma condenação dramática no tribunal, mas uma rendição silenciosa e humilhante. Diante de evidência irrefutável de fraude financeira, violações da SEC e acusações federais potenciais pelo desenvolvimento dos Pivari, a posição jurídica dele era insustentável. Miles Corbin, vendo a escrita na parede e querendo se distanciar de um cliente que era radioativo, aconselhou fortemente ele a fazer um acordo. A conferência de acordo aconteceu não num tribunal, mas no escritório de advocacia moderno e austero de Genevieve Croft no último andar. Jonathan parecia uma versão oca do que foi. O terno caro pendia no corpo mais magro, e o sorriso arrogante tinha ido embora, substituído por uma carranca assombrada permanente. Ele sentou do outro lado da mesa de mogno maciça de Sophie, que estava flanqueada por Genevieve e Arthur. Não houve negociação. Genevieve expôs os termos. Não negociáveis. O acordo pré-nupcial era nulo. Sophie receberia um acordo de 200 milhões de dólares, uma cifra calculada não em ativos maritais, mas como um reconhecimento silencioso dos danos corporativos e pessoais que ele tinha infligido. Ela também reteria a propriedade exclusiva da Shadow Creek Manor, uma peça de justiça poética que Arthur tinha insistido. Em troca, as mais condenatórias das gravações de áudio, aquelas pertinentes às atividades criminais dele, permaneceriam seladas, desde que ele aceitasse os termos sem contestação. Era efetivamente uma escolha entre ruína financeira e prisão federal. Jonathan, quebrado e derrotado, assinou os papéis sem uma palavra. Enquanto ele empurrava o documento pela mesa, os olhos dele encontraram os de Sophie. Ele parecia estar procurando algo. Triunfo, ódio, pena. Mas a expressão dela era serena, quase distante. Ele não era mais um monstro para ela. Ele era só um homem triste e vazio cuja própria arrogância tinha consumido ele. As semanas que se seguiram viram o desmantelamento final da vida dele. Ele foi oficialmente demitido como CEO da Blackwood Dynamics, que estava passando por uma reestruturação dolorosa para evitar falência completa. Ele foi forçado a vender a cobertura em Nova York e o jato particular para cobrir as taxas legais crescentes. O homem que antes aparecia em capas de revista agora era um pária, um conto de advertência sussurrado em festas. Sophie nunca mais botou os pés na Shadow Creek Manor. Pelo conselho de Arthur, ela colocou a propriedade à venda imediatamente, querendo cortar o último laço físico com a vida anterior. Ela usou uma porção do acordo para estabelecer uma fundação no nome da mãe, dedicada a apoiar artistas mulheres e financiar esforços de conservação botânica. Era uma forma de reconstruir o legado que Jonathan tinha tentado destruir. O relacionamento dela com o pai foi lenta e cuidadosamente reconstruído também. A raiva e os mal-entendidos do passado foram substituídos por um respeito mútuo renovado. Arthur, que antes tinha descartado a arte dela como um hobby frívolo, agora via como a fonte da força e resiliência dela. Eu estava errado, Sophie. Ele admitiu numa noite enquanto estavam num loft industrial espaçoso que ela tinha comprado em Tribeca. Eu achava que força era algo que você construía numa sala de reuniões. Não percebi que podia ser forjada num ateliê. O loft era o novo começo dela.
Metade era o espaço de moradia, cheio de luz e mobília moderna confortável. A outra metade era o ateliê, maior e melhor equipado do que o da Shadow Creek jamais foi. E aqui a arte dela floresceu. As telas escuras e raivosas que ela tinha pintado em segredo deram lugar a trabalhos que eram ousados, vibrantes e radiantemente vivos. Era a arte de uma mulher que tinha andado pelo fogo e emergido não queimada, mas temperada. Um ano depois do divórcio, Jessica Miller curou a primeira exposição solo de Sophie numa galeria prestigiosa em Soho. A mostra, intitulada A Gaiola Dourada, foi uma sensação crítica e comercial. A peça central era uma pintura abstrata massiva, caótica e de tirar o fôlego. As cores giravam com raiva e tristeza, mas no coração tinha um único traço desafiante de dourado brilhante. Na noite de abertura, a galeria estava lotada. Sophie, vestida num vestido preto simples e elegante, ficou no meio da multidão, não mais uma nota de rodapé de um homem poderoso, mas o centro do próprio universo. Ela viu o pai do outro lado da sala conversando com o curador do Met, um sorriso orgulhoso e satisfeito no rosto. Uma jovem repórter se aproximou dela. Senhorita Sterling. Ela disse. Sua história é incrível. Depois de tudo que passou, como é estar aqui esta noite, tão bem-sucedida nos próprios termos? Sophie olhou para a arte dela, para os rostos das pessoas admirando, e depois para o próprio reflexo na janela da galeria. Ela viu não uma vítima, mas uma sobrevivente. Ela viu uma mulher que tinha encontrado a própria voz, o próprio poder. É uma sensação. Sophie disse, um sorriso genuíno iluminando o rosto. De finalmente conseguir respirar. E essa é a história de Sophie Sterling. É um lembrete poderoso de que força nem sempre é barulhenta. Às vezes é a resiliência silenciosa de uma pessoa que se recusa a ser quebrada. Jonathan Blackwood cometeu o erro fatal de subestimar a esposa, acreditando que o dinheiro e poder dele o tornavam invencível. Ele nunca imaginou que uma rede secreta de amor e lealdade estava esperando nas coxias, pronta para desencadear uma tempestade de justiça que ele nunca poderia ter enfrentado. Essa história mostra que não importa o quão escuras as coisas ficam, coragem, recursos e os aliados certos podem despedaçar até as gaiolas mais douradas. Olha, se a história de Sophie, de resiliência e triunfo final, te tocou de alguma forma, faz o seguinte. Deixa aquele like maroto aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente que talvez precise ouvir isso. Compartilha com alguém que você acha que vai se inspirar com essa história. E se inscreve no canal porque aqui tem muito mais drama da vida real, histórias de justiça e empoderamento que vão te deixar grudado na tela. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização porque, velho, as histórias que vêm por aí são de arrepiar. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!